os espíritos desses irmãos. Então Jesus vem e diz uma segunda frase que coloca também responsabilidade aos ombros de cada um de nós. Vá e não tornes a pecar. E aquele que é levado até Jesus, paralítico, por amigos, e que passa a andar, o Espírito Amélia Rodrigues traz através de Divaldo Franco o desdobramento desta passagem, quando após esse momento de cura que Jesus obtivera, ou melhor, que aquele enfermo obtivera, passava já anos apenas deitado, Jesus estava num dia em uma casa pregando, abençoando, ensinando, orientando, curando. E à tardinha, Pedro, conta Amélia Rodrigues, está entusiasmado com tudo que tinha visto, porque só o fato de ouvir Jesus levantava o ânimo da multidão. Imaginem para Pedro, um simples pescador, passar os dias ouvindo Jesus diretamente, convivendo com o Mestre. Então ele chega alegre, exultante com tudo que tinha visto e encontra o Mestre entristecido, pensativo, e diz: Mestre, não está feliz com tudo que fizestes hoje? Ao que Jesus lhe responde que o Evangelho do Reino de Deus é um Evangelho para o espírito imortal. E Simão Bar-Jonas, que era o nome daquele que havia passado a andar, diz Jesus, nesse momento, são das suas pernas, se encontra já entre pessoas de má vida, bebendo. Isto para nos trazer a ideia da misericórdia. Quantas vezes desce sobre nós a misericórdia divina? Quantas vezes nós pedimos perdão? Simão Bar-Jonas, paralítico, foi levado a Jesus numa situação de expiação e recebeu a misericórdia divina. Foi curado nas suas pernas. Mas a sua mente não havia ainda recebido a luz que pudesse iluminar um caminho novo para esse irmão. E ele volta, como diz Jesus, aos velhos equívocos. Por isso Jesus nos diz até hoje, através dessas passagens: vá e não peques mais. O pecado, o erro, o mal, sinônimos, nada mais é que o resultado das nossas imperfeições. Fôssemos perfeitos, nós não recairíamos tantas vezes no mesmo erro. E aí nós podemos pensar que na história passada nós éramos muito mais violentos, hoje não somos tanto. Já não invadimos terras, já não saímos a saques, já não matamos crianças. Mas o que fizemos, cada um de nós,
da violência que ainda habita os nossos corações, da rigidez, daquela capacidade afinada de julgar o nosso próximo, ver no próximo com um olhar clínico aquilo de que ele tem ainda a corrigir. E a mensagem, não por acaso, nos pede atenção. Nunca deixe de cumprimentar alguém. Nunca fale mal de quem não está presente. Nunca conte uma mentira. Nunca seja rude com as pessoas. Não condene a ninguém. Trazemos essas questões porque o nosso assunto hoje é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das bem-aventuranças difíceis ainda. Difíceis porque nós ainda somos muito cuidadosos com aquilo que elegemos como verdade. A misericórdia. A misericórdia é sinal, segundo Allan Kardec, de uma alma elevada. A bem-aventurança, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Na origem da palavra, a misericórdia vai dizer de um coração compadecido. Alguém que se compadece com a infelicidade, com o infortúnio, com o mal de alguém. Acontece que quando alguém é rude conosco, quando alguém nos ofende, quando alguém faz algo que nos desagrada, nós não enxergamos no outro uma necessidade. Nós nos julgamos ofendidos. E quando alguém se julga ofendido, dificilmente procura em si uma fraqueza. Quem mais puro esteve na terra e foi perseguido, ofendido, traído pelos seus companheiros, senão Jesus? Nunca julgou, agiu com compaixão, com misericórdia e continuou trabalhando por cada um de nós. A misericórdia é este sentimento que nos permite ver em um agressor alguém doente, alguém instável, alguém que enfrenta dificuldades, talvez alguém que resistiu até ser rude, muito mais do que talvez nós conseguiríamos. Sabemos nós, quando um irmão nosso cai, o quanto ele resistiu ao mal, o quanto lhe faltou a mão amiga, que muitas vezes nós temos. Esse é o convite de Jesus, e esse é o capítulo do perdão. E aí a gente faz uma pergunta: quanto custa perdoar? Quanto custa a gente perdoar alguém? Nosso amor próprio? O nosso ponto de vista? A teimosia? A nossa maneira de ver as coisas? Porque tem que ser assim? Ah, mas ele me disse tal coisa. E às vezes, como diz a mensagem, através da fofoca, da maledicência,
custa para nós o perdão? E por que, muitas vezes, o que nos acontece fica conosco como uma brasa que queima cada vez mais? Quem faz esta brasa permanecer acesa e cada vez mais forte? Imaginemos uma ofensa como uma pedra que nos joga. Seu José me joga uma pedra e de repente nem era a intenção dele. Pegou em mim. Porque às vezes tem dias que a gente não está muito bem, né? A gente não levanta bem, e se alguém ri perto da gente, a gente já fica meio desconfiado, né? E já olha para aquela pessoa, aquilo foi para mim, e a gente vai alimentando isso. Passam-se os anos, né? A gente cumprimenta aquela pessoa, a gente conversa, mas sempre aquilo na cabeça. Ela está fingindo, ela não é minha amiga, né? Porque a gente muitas vezes alimenta situações que não existem. E aí joga pedra em mim, seja intencionalmente ou não, pegou uma vez. Machuca? Machuca. Mas aí eu decido pegar essa pedra e levar comigo. De vez em quando eu pego a pedra, jogo em mim de novo. O que é isso? O ressentimento. Sentir de novo. E esse sentir de novo, ele tem uma característica de ir-se avolumando. Porque eu estou colocando lenha numa fogueira, até que ele vira um rancor, algo mais difícil. Aí eu começo a ser aquela pessoa que já está vendo mal em tudo. Eu já sou aquela pessoa que não sorri mais. Eu sou aquela pessoa desconfiada, porque eu tenho uma brasa viva dentro de mim. Eu mesmo sustento. O perdão, ele faz com que esta brasa vá perdendo a sua intensidade e vá sumindo, se apagando. Ah, mas o outro fez isso, fez aquilo. O outro é o outro. Quando nós perdoamos, quando nós compreendemos que o que acontece conosco é nossa responsabilidade perante a vida, nós começamos a compreender o Evangelho. Nós começamos a compreender Jesus. Porque quando Jesus, depois de ser expulso de várias cidades, ser perseguido, ser tentado, ser traído, ser preso, ir para a cruz, no último momento, Jesus ergue os olhos ao céu e diz: Pai, perdoa-lhes. E aí ele dá uma outra lição para nós, que muitas vezes pedimos perdão a Deus das nossas faltas, porque eles não sabem o que fazem. E quando nós pedimos perdão a Deus, muitas vezes maquinalmente, Pai, perdoa como eu os perdoo. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem. Maquinalmente, como está no Pai Nosso.
nós sabemos por quais erros estamos pedindo perdão a Deus? Foi porque eu fui rude, eu disse algo que eu não devia? E eu estou preocupado em abrandar a violência, a cólera que ainda habita o meu coração, para que eu não seja rude com as pessoas. Eu estou preocupado em seguir a recomendação de Jesus e ser aquele bem-aventurado porque é brando, porque é gentil, ou apenas estou preocupado com o efeito do mal, porque alguém viu. Alguém viu Alexandre sendo rude com o caixa do mercado, mas ele não é espírita. Ah, então eu vou pedir perdão, porque isso é nobre. Mas e a preocupação em cuidar daquilo que promove o mal que ainda vive em nós? Esse é o que Jesus nos recomenda a cuidar. E uma outra pergunta é: quanto custa não perdoar? Se a gente fizer as contas, mas para fazer as contas tem que conhecer os números. E os números não são pequenos. Eles são assustadores. E quem nos traz esses números são espíritos da equipe de Jesus, que trouxeram a codificação para nós. Por isso que a gente está aqui. Jesus recomenda, nesse mesmo capítulo, que nós nos reconciliemos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho. Né? Antes disso, uma outra passagem: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta, em particular a sós com ele. Se ele vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Olha, eu me senti assim, assado. Né? Tem um livro que trata, tem vários que tratam da comunicação não violenta. Porque o perdão é porque os nossos relacionamentos, pela ótica de Jesus, eles estão desequilibrados. Senão não tinha necessidade de perdão. Porque perdão é só em relacionamento, né? Entre pessoas, porque nós somos seres gregários. Então, na comunicação não violenta, nós observamos o que nós sentimos. E ao invés de chegar na ponta do punhal, nós temos tempo nessa observação daquilo que acontece, daquilo que nós sentimos, para chegar no nosso irmão como nos recomenda Jesus e buscar a reconciliação. Usando um exemplo, né, que a gente não está muito bem e a pessoa está rindo, alguém pode dizer: o que tu está rindo aí? Né? Áspero, e aí já dá uma bronca. Mas tu pode observar e perceber que aquela pessoa não está se referindo a ti. E cuidar do porquê eu sinto isto em relação à atitude dos outros. Que sentimento é esse que habita o meu coração, que me faz sentir mal, que me faz sentir raiva, que me faz sentir desconforto, que me faz sentir ira, que me faz escrever na internet: este tem que morrer.
como se a morte existisse? Que sentimento é este? E o que eu posso fazer para modificar isso? O outro é o outro. Então Jesus, quando nos recomenda a reconciliação, é para que nós não levemos ao plano espiritual, quando daqui partirmos, um cadeado no coração de alguém ferido por nós, ou nós tenhamos sido feridos por ele. Porque o amor une as pessoas, mas o amor une com um laço, né? O ódio acorrente das pessoas. O não perdão faz com que a gente vá adiante junto com aquele que nós não perdoamos ou que não demos o perdão. E aí surgem as obsessões. E quando nós falamos de números, espíritos há que não perdoam algo que aconteceu há 600 anos, 700 anos, mais de 1000 anos. Ele está no plano espiritual que o tempo é diferente. E ele está lá conservando a mágoa, a raiva, enviando essa energia negativa para aquele que ele acredita ou que fez o mal a ele. Divaldo Franco relata que foi visitar um campo de concentração em Auschwitz. E quando lá chegou, ele percebeu, embora ele relata que a região é bonita, ele percebe a energia que ali está. Porque quando no Livro dos Espíritos eles nos dizem que nós estamos onde está o nosso pensamento, lá naquele campo de concentração, onde milhares e milhares de pessoas foram mortas com crueldade, lá está o pensamento cravado naquele ambiente de todos aqueles que não perdoaram, mas também no coração daqueles que foram os responsáveis. Quanto custa não perdoar? E o que custa perdoar? O que custa compreender que o nosso próximo, assim como nós, caminha na mesma estrada com os mesmos objetivos e comete equívocos como nós? Ou nós acreditamos que não temos necessidade do perdão de Deus diversas vezes por dia? Deus gravou no coração de cada um de nós, as suas leis, como sementes. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos compreendendo um pouco mais dessas leis. Toda vez que nós infringimos essas leis, toda vez que nós não cuidamos do nosso corpo físico, não cuidamos do nosso pensamento, da nossa alimentação, cultivamos uma raiva. Cada vez que a gente chega cansado em casa e tem uma criança pequena que esperou para ver o pai, para ver o avô, e que nós nos irritamos já nos primeiros minutos, que a criança tem toda aquela energia e nós temos todo aquele cansaço, aquela vontade de ficar quieto, né? A gente já se incomodou o dia todo, e aí a gente é áspero com aquela criança. Quantas vezes o pai nos perdoa, porque ele não nos retira o filho, porque nós somos rudes com ele, não nos retira do trabalho, não nos retira o corpo físico, nem o alimento,
a não ser que nós percorramos essa estrada da iniquidade e passemos a reincidir num erro cada vez mais grave, como muitos irmãos fazem. Então a lei divina vem por misericórdia e nos dá uma encarnação com um pouco mais de limitações, de dificuldades, não como castigo, mas como benefício, para que a gente não tenha tanto lugar para correr. Uma criança, se tu larga, ela corre, pode cair num abismo, num buraco, atravessar a rua sem olhar. Então a gente cuida, e o Pai também cuida de nós. Nós não podemos ter muita liberdade, porque senão ferimos, machucamos, nos machucamos. Então vem uma existência com mais limitações, com mais cuidados. A misericórdia divina não fecha a porta, nem durante a nossa encarnação, nem para uma próxima, mas ela é justa. E ela se revela nas mínimas coisas. Quanto custa perdoar? Pensemos que o perdão é para nós. A misericórdia é para nós, em primeiro lugar, porque aquele que projeta desejo de vingança, insatisfação, reclamação, ódio, ele manipula energias em si. Não se sabe se ele vai atingir o seu objetivo momentâneo de prejudicar, porque se sente vítima, mas com certeza a si prejudica, porque está fazendo isto por conta própria. E muitas vezes sendo incentivado por mentes desencarnadas que lhe querem o mal, que lhe querem a desgraça, que não lhe perdoaram algum mal que tenham feito. Quanto custa não perdoar? E quanto custa perdoar? Que Deus nos abençoe. Fiquemos em paz.